Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus por mais esta oportunidade tão especial que temos de estarmos reunidos mais uma vez. Praticamente em todos os meses do ano, eu estive aqui uma quinta, né? E eu agradeço a Deus pela vida do pastor César, da pastora Rose, pela confiança de me passar aqui o púlpito para nós estarmos compartilhando uma porção da palavra de Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, nós leremos dos versos 21 até o verso de número 31. Amém? Eu vou ler aqui no visor da igreja, porque a minha tradução é diferente. Aqui eu vou me sentir melhor. Do 21 ao 31, dizem assim: digam-me os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre pela promessa. Essas coisas estão escritas em linguagem figurada. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Todavia, a Jerusalém do Alto é livre. Ela é a mãe de todos nós, pois está escrito: regozije-te, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, assim acontece agora. Contudo, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém. Gálatas é a carta magna de Paulo sobre a liberdade espiritual cristã que nós alcançamos através de Jesus Cristo, de sua morte redentora na cruz do Calvário, que através do seu sangue nos redimiu do pecado. Mas muito bem, Paulo viajava, formou-se uma igreja na Galácia, a igreja de Gálatas. Paulo viajava novamente, em sua bem provável 3ª viagem missionária, recebe a notícia que esta igreja da Galácia estava atravessando um período difícil, porque alguns legalistas judaizantes infiltraram-se na igreja, questionando o apostolado de Paulo e a veracidade daquela palavra, daquele evangelho que Paulo havia transmitido. Com isso, causou-se um tumulto no meio da igreja, muitas pessoas despreparadas, até mesmo recém-convertidas, foram iludidas por palavras que este povo trouxe, tornaram-se fascinadas por aquele ensinamento errôneo, legalista e já ultrapassado
pela cruz do Calvário, e a igreja atravessava então uma situação bem desagradável. Paulo, ele escreve a carta, ratifica a verdade da palavra que ele havia transmitido. Também fala sobre o seu apostolado, a verdade da sua chamada, e adverte os irmãos a terem cuidado para não serem seduzidos e induzidos a perderem a salvação, aceitando aquele evangelho ou aquela pregação distorcida e errada. O que estava acontecendo? Alguns irmãos gentios, novos convertidos, se deixaram levar pelos judaizantes, que eram tanto quanto os fariseus na época de Jesus, presos a hábitos externos que testificassem através do comportamento uma vida cristã, alcançando assim salvação, rendição e remissão. Estes hábitos eram a circuncisão, que o menininho com 8 anos, com 8 dias de vida tinha que ser levado para este sacrifício. Outros mais hábitos na forma de adoração, um dia específico, e situações que através do sangue de Jesus Cristo nós alcançamos liberdade delas. A ética e a moral deve ser levado em consideração através inclusive dos atributos da lei, mas o comportamento externo que a lei exigia, como que eu acabei de citar, era desnecessário, porque Jesus quebrou este protocolo e nos libertou destas expressões. Tanto quanto os fariseus que perseguiam Jesus, e era mais importante a eles o dia de sábado guardado do que a cura de um homem da mão mirrada e outros mais milagres que Jesus realizava. Era mais importante a eles isso, a guarda do dia, do que propriamente o milagre. Estes judaizantes também. Era mais importante a eles que os irmãos fizessem o sacrifício da circuncisão e outros hábitos mais, do que fossem livres e alcançassem a graça. Eles fascinaram com o poder de persuasão, de sedução e de engano. Falsos profetas sempre existiram e sempre vão existir. Em algum momento até imitam milagres ou têm palavras persuasivas que preenchem o ego, que dá a entender que vão nos conduzir mais rápido para perto de Jesus, ou que algumas coisas não devem ser seguidas e que aquela história do nada a ver, isto é uma constância da forma de agir do maligno, e a intenção dele é sempre tragar pessoas, enganar e tirar do caminho da verdade. Estes homens chegam ali e causam esta distorção e iludem algumas pessoas. A Bíblia me diz, e é um dos ensinamentos de Jesus, antes de ser morto e depois ressuscitar e subir ao céu, ele disse que nos últimos tempos, até escolhidos precisavam estar atentos, porque poderiam ser enganados. Então nós não somos isentos de sermos seduzidos por engano. Por isso que o discernimento do Espírito, que vamos aperfeiçoando através de uma comunhão constante, diária com Jesus, de renúncias, de aproximações a Ele, é um grande remédio para nós estarmos livres destes ataques. Que Deus nos ajude e que tenhamos uma continuidade de comunhão com o Senhor, em crescimento na graça e no conhecimento a Ele, como Paulo advertiu o nosso irmão Timóteo, e que eu nunca perca a noção da dependência única e exclusiva de Deus,
e de que quanto mais eu conheço, mais devo conhecer, porque menos conheço. Ó profundidade das riquezas, como disse Paulo. O poço é fundo e infinito, e sempre tem água para nós cavarmos e recebermos, a água do Espírito, renovável diariamente. Eu preciso deste cuidado, nós precisamos deste cuidado, para não sermos seduzidos por enganadores, facilitadores do Evangelho. Estes irmãos galauenses, então, ficaram totalmente vulneráveis a estes ataques. Paulo recebe a notícia, e ele vem ratificando e trazendo aos irmãos, no texto que lemos, através de uma alegoria, quem realmente esses irmãos eram em Jesus Cristo e o efeito da graça alcançada através de Jesus na cruz do Calvário. Olha, desde o dia da queda do homem, minha querida, você tem uma blusa branca, de óculos. Eu quero que, por favor, levante a mãozinha. Isso. A mão do nosso Deus se estende a favor da irmã esta noite aqui. Um dos primeiros toques de Deus é na sua mente. O Senhor vai acalmar a sua mente hoje. Você está pensando trilhões de coisas ao mesmo tempo, mudando estas trilhões de coisas ao mesmo tempo, vivendo um período de ansiedade. Tu tens sido escrava da ansiedade. A ansiedade tem te gerado insônia, a insônia, dor de cabeça, a dor de cabeça, problemas de ordem neurológica, a sensação de dor pelo corpo todo, tremores na face, às vezes parece que está tudo tremendo, mal-estar gástrico intestinal, porque os trilhões de planos e pensamentos, eles não são alcançados ao teu pensar por Deus. Então a irmã, na ansiedade de ver problemas resolvidos, tu estás no meio de uma guerra espiritual, só a senhora com a sensação de que está orando por tudo e por todos, e os seus como um prédio que está a ruir, e a irmã sozinha, sem força já para continuar na batalha, alterada por completo, precisando de um socorro. Por isso muda, às vezes tenta um acordo com Deus, das coisas serem mais rápidas, e Deus não está te expondo, até descontrai com as palavras, mas a mão do nosso Deus chegou esta noite aí. O primeiro que ele fez foi na mente, acalmando. Depois ele toca no teu emocional. E eu digo e afirmo na autoridade do nome de Jesus Cristo: o teu sono voltará ao normal, as dores no teu corpo vão sumir, as funções gástricas intestinais também se normalizarão, e a irmã vai conseguir ter um único foco, porque o Senhor vai despertar esperança, calma interna. Não haverá mais a mudança de planos e até de oração. O descanso no Senhor será visível, como a palavra disse aqui no devocional. Olha que coisa linda. E o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida e na extensão da tua família. Descansa e aguarda, porque Ele vai chegar com a promessa. Aleluia. Isto é para Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor pertencem a Ele. Aleluia. Aqui, minha querida, aqui a senhorinha ali com o vestidinho estampadinho. Levante a mãozinha, por gentileza. E isto, faça assim. Eu não lembro de conhecê-la e não vou, pode abaixar. Não vou aqui valorizar uma mensagem individual. O Senhor ministra no meu coração que há um desejo na irmã de ser uma crente melhor. Não estou dizendo que você não é crente, que é uma crente torta, porque o nosso Deus não envergonha pessoas. Há um desejo na senhora de ser uma crente mais verdadeira. Para isso, há aberturas
espirituais no teu coração, mas elas às vezes também têm alguns limites, no sentido de esperar de Deus sinais mais evidentes de respostas de oração, da presença dele do teu lado. Há até conflitos internos, em tese, no sentido religioso, medos, dúvidas, mas a mão de Deus se estendeu a favor da irmã esta noite aqui. A mão de Deus se estendeu para trazer sinais fortes da fidelidade dele para contigo, honrar estas aberturas que a senhora tem dado, da liberdade do Espírito agir, mas lá no fundo com algumas resistências e medos, sem compreender direito alguns conteúdos da palavra, e na busca da compreensão se perde. Deus está fazendo um movimento especial, espiritual, a favor da irmã esta noite, onde Ele trará respostas objetivas. O Senhor vai te direcionar espiritualmente falando, vai te libertar de certas escravidões no sentido religioso da palavra. Eu não desrespeito nenhuma religião aqui não é lugar para isso, nem eu nem os pastores da igreja. Nós estamos aqui para proclamar Jesus Cristo, mas algumas formalidades e que são questões, o Senhor vai te ajudar a se libertar delas. Haverá um grande processo de mudança interna, de sinais da misericórdia e da fidelidade, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida. De vez em quando parece que Deus não se importa contigo como a irmã pensava que Ele poderia estar se importando, não é tão ágil em responder. Estas questões religiosas estão se acentuando ultimamente, até porque alguns receios surgem dentro da irmã de questões do dia de amanhã. Nós fechamos os olhos aqui, qual será o meu amanhã? Então já é um misto de condições que estão até te afligindo, mas Deus retira esta aflição, acalma o teu coração, proclama salvação e liberdade, te dá força para ser liberta, e o nome do Senhor Jesus será exaltado nesse negócio aí. Aleluia! Forte. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertencem ao Senhor. Forte. Forte. Louvado seja o nosso Deus. Meu amigo de camiseta vermelha, aí no fundo do templo, isto. Primeiro Deus vai fazer um movimento especial nas tuas funções estomacais esta noite aqui. O Senhor está trabalhando na parte interna do teu estômago, e Ele vai devolver funções digestivas normais, não permitirá mais dor. A mão de Deus se estende sobre o seu esôfago também, não permitindo mais mal-estar, esofagite. Deus está fazendo um movimento de limpeza, e o nome dele será louvado nisto. Outra coisa, não lembro de nos conhecermos, mas eu posso te afirmar uma coisa: você está sentado aí, tentando ser crente como eu, já é motivo de gratidão a Deus, porque é um milagre. O Senhor tem te preservado, te escondido de formas malignas, tremendas. O Senhor tem forjado em ti um temperamento calmo por dentro, para não tomar iniciativa de resoluções, mas só Deus sabe da sua guerra por conta disso. Então eu me dirijo sem exposição a um homem com uma personalidade forte, passou por momentos difíceis de injustiças, foi forjado nos prejuízos, formado em meio a condições totalmente fora do comum, e que hoje está aí,
de vivo já é um motivo de vitória, como eu disse, mas numa guerra de um reencontro consigo. E a mão de Deus se estendeu hoje a teu favor. O Senhor vai ajudar você a se encontrar por dentro. Você vai se encontrar por dentro. O conjunto de valores vai equilibrar-se ainda um pouco mais com a palavra. Deus vai te dar liberdade, ou o Senhor vai te libertar até de pressões externas de pessoas, vai te ajudar a lutar para resolver situações que parecem impossíveis humanamente falando, para que esta sua liberdade seja visível e o nome do nosso Deus será exaltado nesse negócio. Haverá um processo de restauração nos teus sentimentos, eles estão totalmente abafados, gerou-se uma insensibilidade, e isto tudo também é uma reação de proteção. Deus chegou com uma grande vitória a teu favor, e será exaltado o Senhor Deus na tua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Desde o dia da queda do homem, Deus idealizou religar a sua comunhão do homem com ele, porque Deus fez tudo perfeito, mas o homem não observou ao mandamento de não alimentar-se de uma determinada fruta, de uma árvore. Para isso, pulando um pouco, sendo mais, sintetizando um pouco mais a história, até pelo tempo, nós começamos em Abraão. Deus escolhe Abraão para dele originar um povo, que seria o povo de Israel. Deus chama de Ur dos Caldeus um ancião, uma família financeiramente estável, 75 anos ele, 65 a mulher, não eram pais ainda. O Senhor o desafia a ir a um lugar que Deus iria mostrar. Abraão sai peregrinando com a sua esposa. No dia que o Senhor o chama, o Senhor diz a ele que ele seria pai de uma grande nação, que quem o abençoasse seria abençoado, quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. E Abraão segue na jornada. Não obedeceu 100% a Deus, porque o Senhor disse: vai você e Sara. Ele levou o seu sobrinho Ló. Alguns acidentes e problemas houveram no percurso, até que ele precisa escolher Ló ou uma vida atribulada e o comprometimento da promessa. Ele então escolhe ficar com o Senhor, se desvencilha de Ló, inicia novamente todo aquele processo de jornada, perdendo gado e algumas situações. 15 anos já tinham se passado, Sara desanima, aí ela tem lá uma moça que a ajudava, uma escrava, uma ama, que se chamava Agar. Ela olha para Agar e pede para que Agar e Abraão mantenham um relacionamento, porque ela acredita que deste relacionamento, gerando uma criança, seria o filho da promessa. Agar gera Ismael, problemas insolúveis surgem até hoje, até que o Senhor diz a Abraão que ele despeça Agar com Ismael, abençoa Agar e Ismael, e eles passam a aguardar de Deus a promessa de serem eles, biologicamente falando, os pais de um rapaz que seria também herdeiro dessa promessa que Deus faria com ele, uma aliança. Abraão com 100 anos, Sara com 90, nasce Isaque, o filho da promessa. Daí você já vê que Deus inicia um povo através de milagres. Deus já inicia as nossas conquistas através de milagres. Deus já inicia o nosso caminho de vitória da promessa através de milagres. O Senhor renova esta promessa em Isaque, que casa-se com Rebeca, que também era estéril. Nasce Esaú e Jacó.
porque Deus também realizou um milagre na esterilidade de Rebeca. Estes 2 meninos já formavam 2 nações e contendiam no ventre. Deus escolhe Jacó, mesmo não sendo ele o primogênito, porque mesmo os gêmeos, um nasce primeiro, então é o primogênito e o outro depois. Alguns problemas acontecem, o Senhor transforma Jacó em Israel, é instituída uma nação que desce para o Egito, e que Deus liberta depois de 430 anos das mãos de Faraó. Este povo peregrina por 40 anos no deserto, e institui-se a nação de Israel. Para que esta nação fosse instituída, e eles não tivessem a mentalidade do Egito, e nem a mentalidade do deserto, e pudessem dar início a uma nação organizada, Deus dá a eles, no Monte Sinai, a lei espiritual, a lei moral, a lei ética, a constituição, até a higiene pessoal, o comportamento diário. O Senhor ensina a este povo então cresce, tendo que obedecer estas leis, mas com a promessa de que deles descenderia Jesus Cristo. O Senhor então olha para Maria, manda Gabriel anunciar que ela seria mãe, sendo ela noiva de José, não conhecendo ainda homem algum. Uma virgem concebe e nasce Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo vem e nos dá liberdade sobre todas as formas externas da lei, sendo ele também o único que cumpriu a lei e a mensagem dos profetas. E ele disse isso para os fariseus, que não cumpriam a lei, mas impunham a lei, eram verdadeiros hipócritas. Do mesmo jeito, os judaizantes que se infiltraram na igreja na Galácia, não obedeciam por completo a lei, mas impunham algumas regras, dizendo que isto agregava a salvação. Esta é a alegoria que Paulo usa agora, para dizer aos irmãos: olha, vocês acreditaram na salvação que nos trouxe justificação pela fé. O que Paulo queria dizer? Eu não vejo Jesus Cristo presencialmente aqui, mas eu o sinto. Eu não vejo o Espírito Santo presencialmente aqui, mas eu sei que Ele está entre nós. E eu sei que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até o que eu não sei, porque nós não sabemos orar, até o que eu não sei que realmente preciso, Ele vai diante do Pai e mostra para o Pai e intercede por mim e por você. Paulo é incumbido de dizer aos irmãos como que eles tinham voltado atrás na fé que tinham recebido através da ministração da palavra de Deus por Paulo, que usado pelo Espírito Santo, que Jesus disse antes de morrer, subir ao céu, ele disse aos discípulos: eu vou, mas eu não vos deixo órfão, eu peço ao Pai e Ele envia o Consolador, este estará convosco até a consumação dos séculos. E Ele tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. Estes irmãos na Galácia recebem Jesus pela fé, alcançam a graça, favor imerecido. Nós não sabemos escolher, mas o Senhor nos escolheu e nos selecionou a dedo, nos deu o prazer de sermos chamados filhos de Deus. Conosco Ele repartirá o despojo que conquistou na cruz do Calvário. Estes irmãos repentinamente mudam de ideia e passam a acreditar que eles precisavam levar o guri para ser circuncidado e cumprir algumas outras regras externas. Paulo então vem resolver esta dúvida e este conflito e diz a eles assim: vocês querem ser filhos da escrava, que testifica a lei? Como eu disse, ele usa-se de uma alegoria.
Ou vocês querem ser filhos da promessa, descendentes de Abraão? Porque o filho da escrava ainda não passou pela liberdade que a cruz garantiu. Agora o filho da promessa já garantiu esta liberdade em Jesus Cristo, porque ele passou por este processo. Os irmãos têm a opção de escolher, e Paulo sempre ressaltando, mesmo eu não tendo a oportunidade de estar aí com vocês, eu quero mandar uma carta e dizer a vocês que não se deixam ser seduzidos por este engano, e permaneçam na liberdade alcançada em Jesus Cristo. Sabe o que Paulo queria dizer? Cuidado com os falsos profetas, como eu já disse, como também cuidado com atos religiosos, que têm expressões externas, mas que internamente eles não surtem efeito algum. Efeito algum. Pessoas vazias, que repetem ações, muitas sem saber realmente o que estão fazendo, às vezes dentro da igreja, sem experiência verdadeira com Deus, não passaram pelo túnel da graça, vivem de ações externas, cobram ações externas, às vezes uma vida vazia, me perdoe o termo, hipócrita, porque ela não se permitiu ser liberta e viver a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Até ele nos diz assim, olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A liberdade não quer dizer que eu posso sair por aí pecando, fazendo o que quiser, e isto não vai me comprometer na entrada no céu, de forma nenhuma. A liberdade que eu recebo é inclusive a força, a autoridade, a presença do Espírito que me dá discernimento e não me deixa cair e ser seduzido pelo pecado, que de longe eu já tenho a percepção e fico, como me diz a palavra, fugindo até da aparência do mal. O que o Senhor nos convida hoje? A uma reflexão. Será que eu tenho vivido a essência desta liberdade? Ou eu tenho sido enganado por mim mesmo? Tendo ações que podem até enganar e dar a entender que eu sou crente, mas internamente eu estar fascinado, enganado, seduzido por propostas do mal. Me perdoe, quando nenhuma igreja é boa para mim, o problema não é a igreja. Aliás, o problema nunca será a igreja, o problema sou eu. E a religiosidade nos deixa esse sintoma, porque em nenhum lugar nós nos sentimos bem, em todas nós vamos enxergar só os defeitos, mas a graça de Jesus Cristo não conseguimos, porque nós estamos presos a hábitos que não vão nos conduzir ao céu, e sim vai nos comprometer na graça. Agora, quando eu estou livre em Jesus Cristo, primeiro eu consigo suportar os limites e a fraqueza do meu irmão. Depois, eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu não sou preso a doutrinas humanas, e sim eu sou obediente à doutrina da palavra, doutrina, conjunto de valores que conduzem a nossa vida, a palavra, o escudo de Deus contra as artimanhas do mal, palavra da verdade. Então eu estou fundamentado na palavra, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, que vai guardar o meu tesouro até o dia final.
Eu sou herdeiro e co-herdeiro de Cristo, morador e cidadão do céu. Eu não me prendo e não me conformo às coisas deste mundo. Eu não julgo porque não quero ser julgado. Eu olho para Jesus e vivo a liberdade que Ele me trouxe. Não sou fascinado por ninguém. E nem tenho ninguém como um Deus, e sim o Senhor. Eu posso ter admirações por pessoas que têm unção, virtude de Deus, sabedoria, dons espirituais como o de ser mestre, profeta, mas a prioridade, a primazia é de Jesus. Ele sim, o autor e consumador da minha fé, e eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, eu alcancei Jesus pela fé. Como eu estava dizendo, eu não vejo, mas eu sinto aqui. Ele está conosco, está do nosso lado. E nós somos mais do que vitoriosos nisso. Então está aí uma proposta de escolha. Irmã, eu só não lembro o seu nome, lá na ponta, com uma blusa ou um vestido estampado e tem azul. Um azul forte, lá na ponta, é isso. Deus me mostra agulhas, como se houvesse uma esponjinha, destas que existem num ateliê de costura, onde eles colocam as agulhas, né, para não serem perdidas, como se houvesse uma esponjinha dessa, com agulhas, muitas agulhas bem finas, não são microscópicas, consigo enxergá-las, claro que com o olho espiritual, mas não são microscópicas. Esta única esponjinha, ela é colocada nesta região aqui da irmã. Depois ela é colocada no coração, no músculo coração. Depois ela é colocada nas mãos. Depois ela é colocada nos pés, no peito dos pés. Depois ela é colocada nos calcanhares. E são colocadas também na panturrilha. Aí o Senhor ministra no meu coração e diz assim: você vai dizer a ela que eu sou o cardiovascular dela hoje e eu trabalho na circulação sanguínea. Você vai dizer a ela que eu sou o neurologista dela hoje. Os nervos estão todos inflamados, principalmente nas regiões citadas, até pelo comprometimento circulatório. Você vai dizer a ela também que eu trabalho na pulsação do coração dela e na pele que o reveste. Minha serva estava com um princípio de miocardite, com pontadas no peito, mal-estar, distúrbio gástrico, mal-estar na cabeça, tontura, às vezes barulho no ouvido. A minha mão está estendida num processo de milagre. Diga a ela que não chegou a hora dela ainda estar se encontrando comigo. O Senhor está acrescentando tempo de vida na sua história. E Deus não assusta ninguém. Deus está acrescentando tempo de vida na tua história. A irmã deita e às vezes parece que não vai levantar no outro dia. Gira tudo, dói tudo, incha tudo, mas o Senhor Jeová chegou com um milagre e com uma nova oportunidade, e o nome do nosso Deus será exaltado no negócio. Aleluia. Canta e dá graça. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos. Eu quero convidá-los a colocarem-se em pé. Amém. Eu não vou chamá-los aqui. Depois os pastores têm a maneira de conduzir a liturgia de oração. Eu só quero saber uma coisa, sem constranger ninguém. Todos são crentes em Jesus Cristo. Há alguém que hoje queira entregar a sua vida ao Senhor, ou está afastado e quer reconciliar-se com Ele? Identifique-se aí através de um sinal, ou se te constrange, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Alguém que queira Jesus? Não. Amém. Que haja oportunidades
caso exista entre nós. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tua fidelidade. Eu sei que, começando por mim, a tua palavra nos pegou numa boa curva hoje e nos deu a opção de escolhermos sermos livres em ti ou escravos, fascinados por doutrinas humanas e presos a elas. Eu quero pedir a partir de mim que eu saiba desfrutar da liberdade, que cada um dos teus servos aqui também saiba desfrutar da liberdade. Eu te peço uma bênção especial de saúde, uma bênção especial de portas abertas, uma bênção especial aqui a favor das famílias representadas. Coloco diante de ti também o César e a Rose. Eu peço a tua autoridade sobre os teus servos, estratégias para dar continuidade à condução do teu povo, renovação aqui nesta igreja, batismo com o Espírito Santo e com fogo, salvação, libertação, maravilhas aqui, que o teu nome seja exaltado através de grandes sinais e os teus servos testifiquem a tua grandeza, no nome de Jesus, e crendo, eu te agradeço pela bênção e vitória. Amém, Jesus, amém.